estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre como insistir nas coisas que nós compreendemos que são boas, mas que parece que a gente fraqueja naquele momento em que precisamos nos lançar para aquelas tarefas. É uma pergunta muito frequente, ainda mais nesse tempo, nesse período do século XXI, com tantas técnicas, com tantos procedimentos que estão aí para tentar incentivar o ser humano a realizar aquelas atividades que se entende que são importantes. E aqui, para nós que estamos fazendo todo esse trabalho direcionado ao sentido, para os planos de realização, a gente percebe aqui um dado muito frequente dentro dos consultórios, quando, em regra, os pacientes, diante de uma dificuldade a ser superada, introduzem essa pergunta. Tá, muito bem, já colocamos aqui todo um roteiro, todo um planejamento de trabalho, mas ao longo da semana parece que eu tenho dificuldade de insistir, ou seja, eu estou tentando realizar uma coisa, mas parece que vem o desânimo, vem a frustração, vem a baixa de energia, criando uma sensação de que eu não vou conseguir nem sequer iniciar o início do projeto. Gente, aqui, de maneira bem simples, é importante que a gente compreenda, por conta dessas coisas, a importância de nós, sim, investirmos numa organização e num aperfeiçoamento das virtudes. E aqui não trato a virtude como algo que vem de fora, que você faz um curso para saber como que aquilo que está lá fora, aquilo que é bom, introjete dentro de você. Vamos lembrar que as virtudes humanas, os valores humanos, são algo que são próprios e constitutivos da nossa natureza. Isso significa que o fato de sermos seres humanos faz com que componha a nossa existência esses elementos que nós precisamos trabalhar. A gente percebe que não falta a capacidade intelectiva, cognitiva do ser humano de compreender o que ele tem para fazer. E olhe para você, geralmente quando você se pergunta o que você precisa fazer, em regra você sabe. Nossa, eu preciso estudar, mas eu não sei como que eu faço para insistir com os estudos. Você tem o tempo, você tem os livros, você tem a necessidade dos estudos. Você consegue, inclusive, organizar o seu tempo, criar o tempo específico para a realização desse ato. Mas parece que quando esse projeto vai começar, vem a dúvida. Nossa, não estou conseguindo mesmo assim. Como eu faço para insistir? Vou partir de um seguinte ponto para que a gente entenda a importância da virtude e do trabalho com os valores humanos nesse momento em que a gente quer realizar algo, mas não entende o que está acontecendo. E quando a gente fala que é constitutivo, eu vou pegar o exemplo da criança. Quando uma criança, isso é uma coisa que a gente pode constatar, quem já conviveu com criança pequena, quem tem filhos pequenos, vê que naquele momento em que a criança está transitando entre o engatinhar e até já ficando de pezinha, ela já fica de pé e já tenta dar os primeiros passos, a criança, em regra, ela cai. E mesmo aquelas que já começaram a dar os seus primeiros passos, quando ela começa a correr porque ela quer correr, ela também cai, ela tropeça. Mas é interessante um detalhe na vida daquela criança, na natureza daquele ser humano dentro do desenvolvimento infantil. Do mesmo jeito que uma criança cai, a gente fica olhando e diz, meu Deus, vai chorar. É engraçado que no mesmo momento em que ela cai, ela levanta e continua o seu percurso. Ela não fica no chão se perguntando, nossa, como que eu faço para insistir nisso? Parece que aquela virtude da coragem está bastante colada, está bastante quentinha na criança, porque ela não se interroga, ela simplesmente se apropria, até sem saber, ela se apropria daquele elemento e simplesmente levanta quando cai. O problema parece que começa a iniciar quando nós, os seres humanos já adultos, supostamente mais maduros,
nas nossas quedas, nas nossas dificuldades, quando nós estamos lá no chão, a gente se interroga: e agora? O que eu faço para insistir? E é nesse exato momento, aqui é uma coisa bastante sensível que a gente pede um pouco de atenção e reflexão. Quando a gente fala do elemento das virtudes, é que nós não podemos pegar a insistência como aquele ato que é justamente o que nós precisamos fazer. E substituiria aqui a insistência pela coragem. Pegar a coragem e transformá-la numa pergunta que tenta me remetê-la a uma finalidade. Gente, a coragem, ela não pode ser uma finalidade, porque a coragem é o ato necessário para que a gente possa simplesmente valorizar aquela minha necessidade, aquele meu objetivo, aquele forte desejo de realização, onde eu pego essa virtude como elemento que vai me fazer levantar, como aquela criança que caída no chão simplesmente levanta. E eu, na continuidade dos meus atos, me aproprio da coragem como elemento inicial. E não no fraquejamento usar esses valores humanos e criar interrogações. Isso se torna muito perigoso. E isso tem acontecido muito. Quantas dificuldades nós temos de criar uma consistência, uma perseverança na vida, porque nós, ao invés de tomarmos posse daquilo que somos enquanto seres humanos e com todos aqueles grandiosos instrumentos que temos dentro da nossa natureza, nós, ao invés de lançarmos mão desses instrumentos e insistir, pegar os valores como ponto de partida, eu fico pegando os valores e criando interrogações, dúvidas intelectuais, e com isso a gente acaba intensificando as nossas fraquezas. É muito importante que a gente leve muito a sério o significado dos valores e das virtudes, porque é a partir delas que nós vamos nos lançar a esse mundo e, apesar dos obstáculos, sim, com muita coragem, aprendermos a insistir. Levantar, levante, ande, siga em frente, não desista, insista. É o viver apesar de, é o viver apesar de tantas dificuldades. A vida sempre vai fazer a parte dela. As circunstâncias, os destinos do ser humano vão fazer a parte dele, te fazer parar. Mas elevemos a nossa natureza e realizemos a finalidade da nossa natureza, dentre elas a realização também das virtudes humanas. É uma breve reflexão. Deem uma pensadinha nisso. A gente se vê num próximo vídeo.